Olá, eu sou Rafaela, cirurgiã dentista, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os cuidados de higiene bucal de idosos. Um dos maiores feitos da humanidade foi aumentar a expectativa de vida. Então, por isso a importância de se conversar cada vez mais sobre o envelhecimento e a saúde bucal de idosos. O Brasil, ele tem mais de 28 milhões de idosos, e este número ele representa 13% da população do Brasil. Então, o Brasil, semelhante a outros países, ele está envelhecendo rapidamente, e esse percentual ele tende a dobrar nas próximas décadas. E o que é o idoso? O que é considerado o idoso na sociedade? Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é considerada a pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade. E em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o idoso é considerado a partir dos 65 anos de idade. E para ser idoso, tem que passar pelo processo do envelhecimento. E o que é o envelhecimento? O envelhecimento nos seres humanos, ele é um processo de desgaste natural do corpo ou das células, que ele ocorre depois de ser atingida a idade adulta. Então, o envelhecimento, ele acontece com essa diminuição progressiva da capacidade da reserva funcional dos indivíduos, que em condições normais não provoca qualquer problema à saúde. Então, o envelhecimento normal, ele está associado a diversas alterações das estruturas e funcionais nos sistemas fisiológicos, né? Os principais sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório ou o sistema digestivo, dentre outros sistemas. Além do envelhecimento, a gente escuta muito falar também um outro termo, que é o envelhecimento ativo. O que seria o envelhecimento ativo? Em 2002, a Organização Mundial de Saúde, ela adotou esse termo envelhecimento ativo para substituir um outro termo que era o envelhecimento saudável. Por que ela fez essa substituição? Porque a palavra ativo, ela traz uma mensagem inclusiva de reconhecer que, além da saúde, o ativo refere-se à participação contínua do idoso nas questões sociais, econômicas e culturais, né? Não somente dando aquela ideia de estar relacionado à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força do mercado de trabalho. Então, este novo termo de envelhecimento ativo, ele contribuiu, né, para as diretrizes da política de saúde para o idoso, que foi baseada em 3 pilares básicos, que foi a saúde, a segurança e a participação. O envelhecimento ativo, ele tem os objetivos de aumentar a expectativa de vida saudável e também de melhorar a qualidade de vida para todas as pessoas, né, que estão envelhecendo, inclusive aquelas que apresentam alguma limitação ou que requerem cuidados. E nós vamos entender agora um pouco, né, desse aumento da expectativa de vida. Aqui eu trouxe uma breve linha do tempo, onde mostra que no período de 1940 a 2015, a expectativa de vida no Brasil para ambos os sexos passou de 45,5 anos para 75,5 anos. Então, a gente observa que houve um aumento da expectativa de vida de 30 anos. E na década de 40, um indivíduo ao completar 50 anos, ele tinha uma expectativa de vida de 19,1 anos. Então, ele vivia, em média, 69 anos. Se a gente for pensar que em 2019 a expectativa de vida era de 76,6 anos, o idoso lá da década de 40, ele vivia muito pouco, né? E essa expectativa de vida ela foi aumentando, porque hoje a gente consegue ver idosos que chegaram a esses 80 anos, 90 anos, 100 anos. Então, isso está sendo cada vez mais comum.
E a Organização Mundial de Saúde ela já fez uma projeção que em 2025 o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. Então, antes de chegar à velhice, ele era um privilégio de poucos, né? E hoje ele passa a ser uma norma, mesmo nos países mais pobres, com esse aumento da expectativa de vida. Então, a expectativa de vida ela é uma conquista do século XX e que, ao longo dos anos, ela apresentou uma evolução dos conceitos de saúde, o conceito de prevenção de doença, conceito de bem-estar e os conceitos da promoção da saúde. E com esse envelhecimento, a população brasileira, ela impactou e trouxe mudanças, né, epidemiológicas e demográficas, que necessitou de respostas do Estado e da sociedade com relação a essa população. E, a partir disso, teve o desenvolvimento, né, de políticas públicas voltadas para a população idosa. E o que significa saúde do idoso? Né? Então, a saúde no idoso, ela define-se como uma medida da capacidade de realização de aspirações e satisfação das necessidades e não simplesmente como ausência de doenças. Então, a maioria dos idosos ela é portadora de alguma doença ou disfunção orgânica que, na maioria das vezes, está associada à limitação das atividades ou à restrição da participação popular ou da participação social. Assim, mesmo com as doenças, o idoso ele pode continuar desempenhando seus papéis sociais. Quais papéis? O papel de ir à igreja, o papel de ir a um banco, o papel de ir ao cinema, o papel de ir a uma padaria, o papel de ir ao banheiro, de conseguir se alimentar sozinho. Então, a pessoa ela é considerada saudável quando é capaz de realizar as suas atividades sozinhas, de forma autônoma e independente, mesmo que tenha doenças. Por exemplo, o idoso ele pode ser hipertenso, mas ele consegue desempenhar as suas atividades de forma independente, como indo à padaria, indo ao banco, indo à praça para poder encontrar com algum amigo. Se for um idoso que está no campo da ILPI, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue se alimentar sozinho, ele consegue ir por quarto sozinho e ir por refeitório depois para poder se alimentar. Então, ele consegue fazer essas atividades de forma autônoma e independente. Então, o foco da saúde ele está estritamente relacionada à funcionalidade global do idoso, definida como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. Então, mesmo o idoso que esteja no campo da ILPI, que seja um idoso independente, ele consegue cuidar de si mesmo. Então, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue se alimentar sozinho, ele consegue escovar os dentes sozinhos. E a gente sabe que mesmo o envelhecimento, ele sendo um processo natural da vida, esse processo ele vai se modificando com os anos e com isso vai causando várias alterações no sistema fisiológico. Isso vai aumentando o caso de doenças crônicas que constituem a maior parcela da população que necessitam de serviços de saúde. Então, é muito comum a gente ver doenças crônicas como diabetes, hipertensão, incontinência urinária, por exemplo. E o conjunto dessas alterações pode vir com deficiências que levam à incapacidade funcional, sendo caracterizada pela dificuldade ou capacidade de desempenhar algumas atividades diárias.
E quando o idoso ele tem essa incapacidade de desenvolver suas atividades diárias, é necessário o auxílio de um cuidador. Então, o cuidador vai ajudá-lo a desenvolver essas atividades. Então, seja um cuidador formal que fez um curso para desenvolver, né, esse trabalho, ou seja um cuidador informal que esteja, por exemplo, no núcleo familiar. Então, ele vai ajudar nas atividades diárias, como a locomoção, cuidar da higiene corporal, da higiene bucal, dentre outras atividades. E também com essas alterações, né, do sistema fisiológico, uma grande alteração que se observa na população idosa é a perda parcial ou total dos dentes, que é a principal sequela que se tem da saúde bucal em idosos. E isso é considerado um problema de saúde pública, porque essa condição, né, da saúde bucal precária, né, da perda dos dentes, ela pode resultar em vários prejuízos na qualidade de vida do idoso. Então, pode levar a limitações das funções bucais, como a mastigação, a deglutição, a fala, e também gerar o constrangimento social. Então, muitos idosos, eles têm vergonha de conversar e sorrir em público, né, devido a essa falta dos dentes. Então, para a formulação de um plano preventivo e terapêutico de saúde bucal do idoso, é muito importante adequá-lo à realidade do idoso. Então, você tem que entender o contexto em que o idoso está inserido, seja no campo de uma LPI ou no campo familiar. Você tem que compreender a sua situação cognitiva, né, a sua condição econômica, a condição emocional, sistêmica, se ele toma algum medicamento e quais comorbidades que ele tem, e também a condição social do idoso. E isso você tem que levar em conta, né? Os seus saberes, suas crenças, sua religião. Você tem que saber ouvir o idoso, tem que conversar com ele, sempre ter esse olhar atento para a necessidade dele. Então, o planejamento da saúde bucal, ele não acontece sozinho. É importante você trabalhar de forma interdisciplinar com outros profissionais. Então, você tem que envolver, além do cuidador e o familiar, um médico da equipe da saúde da família que acompanha aquele idoso, um enfermeiro, um fisioterapeuta. E a partir desse planejamento, você vai poder desenvolver o trabalho dos cuidados com a higiene bucal daquele idoso. Então, a promoção da saúde bucal dos idosos, ela vai buscar garantir a autoestima e o bem-estar daquele idoso, para assim ajudar na melhoria da qualidade de vida do idoso, na questão da estética, da comunicação. Então, isso vai favorecer, né, todas essas questões do idoso e também a condição de saúde geral do idoso. E eu trouxe esta frase para a gente pensar um pouco com relação ao idoso, né? Ao idoso que está na sociedade, ao idoso que está no nosso contexto familiar e ao idoso do nosso trabalho, ao que está no campo da ILPI. Então, o que é o idoso, né? O que é o sentimento, o que a gente pensa com relação ao idoso? Porque o envelhecimento só constitui problema porque a nossa sociedade não está adaptada à população cada vez mais idosa. Por isso, esta problemática deve ser encarada como uma mudança fundamental que importa que se registre a todos os níveis. Então, fica aqui uma mensagem para a gente poder refletir, né, esse olhar do cuidado para o idoso na nossa sociedade. Obrigada.